Boa noite, meus irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Você pode dar um sorriso para esse irmão que está aí do seu lado. Diz a Bíblia, irmãos, que o coração alegre aformoseia o rosto. Você vê pelo semblante desse irmão, dessa irmã, se ele está com o coração alegre, né? Então, louvado seja Deus, nós estamos no melhor lugar do mundo, que é na presença de Deus. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 5. Reforçando aí, irmãos, o curso de batismo, em nome de Jesus. Tenho falado para alguns irmãos, você pode fazer o curso sem a intenção de batizar, que é bênção para a sua fé, para o seu caminhar, para a sua vida. Você vai crescer muito e ao longo do curso você vai decidir se você realmente deseja batizar ou não, amém? Então, desejo nosso que você possa crescer na presença de Deus. E falando aí também do chá das mulheres, dia 19/10 tem o chá das mulheres, e aí nós vamos, isso aqui veio no coração ali agora, no domingo pela manhã, dia 20/10, a gente faz o café dos homens, amém? Dia 19 é o chá das mulheres, o dia 20 a gente faz o café dos homens lá no monte, amém? Nós vamos ajeitar isso aí, vai ser bênção em nome de Jesus. Mateus 5:21. Eu quero dar introdução dentro de alguns textos da palavra de Deus para chegar num assunto e no texto áureo dessa mensagem. E a introdução nós vamos vamos ler muitos versículos, mas que vai nos dar uma introdução aqui, vai nos dar uma base para que nós venhamos chegar no ponto em que Deus deseja, amém? Mateus 5:21 diz assim: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Pai, obrigado pela tua palavra, fala conosco, edifica o nosso coração, nos dê sabedoria para transmitir tudo aquilo que está contido aqui na tua palavra. Me dê unção, sabedoria e poder para transmitir o teu evangelho nessa noite. Que o coração dos meus irmãos estejam atentos, receptivos, Senhor, quebrantados, abertos para receber a instrução do Senhor nessa noite. Nós assim oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto aqui nós vamos começar de base para a nossa meditação de hoje. Nós estamos falando sobre até 70 vezes 7, a importância do perdão. O primeiro texto que usamos na primeira ministração foi Lucas capítulo 17, versículo 3. Até quando eu devo perdoar o meu irmão? Ou acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende, e ali você entra em acordo com ele, perdoa. Quantas vezes? Até 7 vezes. Semana passada nós ministramos a importância do perdão, Mateus 18:21. Até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Aí Jesus responde, ensinando para Pedro. Pedro diz até 7 vezes, aí Jesus fala, não só até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E ministramos ali sobre
a parábola do credor incompassivo. Aquele homem que tinha uma dívida impagável, foi perdoado por essa dívida impagável, e quando chegou ali na frente, tinha um que devia uma dívida pagável a ele, e ele não perdoou aquela dívida. E ali nós aprendemos que assim o Pai Celestial fará com todos aqueles nos quais não perdoarem aos seus irmãos as suas ofensas. Então, dentro da palavra de Deus, nós aprendemos muitas coisas a respeito da importância do perdão. O perdão é algo bíblico, foi ministrado por Jesus muitas e muitas vezes, porque na verdade Jesus realmente estava preocupado com os seus seguidores, os seus discípulos. Por que Jesus fala muito sobre perdão? Porque a mensagem do Evangelho é perdão. Por que Jesus incita muito a questão de nós perdoarmos aquele que nos ofendeu? Porque Ele todos os dias nos perdoa, e todos os dias nós o ofendemos, magoamos o seu coração. E quantas vezes foi necessário, Ele nos acolheu, nos abraçou, nos perdoou. E quantas vezes foi necessário, nós precisamos abraçar, perdoar, estender as mãos para aqueles que nos ofenderam. E dentro da palavra de Deus nós vimos muitos e muitos conselhos de Jesus. E hoje nós vamos meditar, irmãos, porque tem sérias consequências, graves consequências para aqueles que não perdoam. Uma delas, nós já falamos aqui durante esses dias. Infelizmente, ele não receberá o perdão celestial. Nós vamos aprender dentro da palavra de Deus que quando a gente faz uma oração pedindo perdão ao Senhor, e principalmente a oração do Pai Nosso, ela é condicional. O que é isso? Ela tem uma condição para Deus fazer com que ela se manifeste em nossas vidas, ou seja, o perdão de Deus seja eficaz na nossa vida. E olhando para esse texto em Mateus capítulo 5, versículo 21, está contido no Sermão do Monte, aonde Jesus vai agora ensinar um novo modelo de cristianismo, ou de lei. Ele vai comparar a lei. Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Êxodo capítulo 20 vai mostrar para nós lá os 10 mandamentos, e dentro dos 10 mandamentos está lá, não matarás. Aí agora Jesus, ele começa no versículo 21 dizendo, eu queria pedir para pôr na tradução NTLH para a gente acompanhar na televisão. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, ou seja, na lei, não mate, quem matar será julgado, isso na lei. Olha o 22, mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva de seu irmão será julgado. Quem está falando isso aqui não é o pastor não, tá? Quem está falando isso aqui não é uma ideia que a gente está trazendo nessa noite não. Quem está falando isso aqui é o próprio Cristo no Sermão do Monte. Quem ficar com raiva do seu irmão será julgado. Você já teve raiva de alguém? Não precisa responder não. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar ao seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Ouço burburinhos. É muito mais apertado do que a gente pensa. O caminho é muito mais estreito do que a gente pensa. Não é o que a gente idealiza, pensou, formalizou na nossa caminhada. Não é o que você pensa, não é o que eu penso, é o que Cristo pensa. É o que Cristo estabelece para que eu e você venhamos viver segundo a sua vontade. Então aqui na graça, na lei era assim, se você não pode matar, você será julgado. Agora no tempo da graça, apenas se você insultar o seu irmão, você está correndo o risco de ir para o inferno. Insultar a pessoa, chamar de idiota, tolo, alguma coisa semelhante. Olha o 23. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, agora Jesus vai apertar mais ainda. Ele está falando assim, ó, se você quiser trazer uma oferta para Deus e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, o que você tem que fazer? Largar a sua oferta no altar. Ele não está falando para você deixar de ofertar. Ele está nos ensinando que a gente precisa ofertar, mas com o coração
resolvido. Como é que a gente fala que ama a Deus que a gente não vê? Isso o apóstolo João vai nos ensinar em sua carta. Como é que a gente fala que ama a Deus que não estamos vendo, sendo que a gente não ama o próximo que a gente vê? Jesus aqui está ensinando que aquele que quiser, irmãos, trazer uma oferta ao altar, primeiramente precisa pensar acerca da sua vida. E se tem alguma coisa contra você, antes de fazer, vai lá. Essa oferta aqui eu não estou falando só de dinheiro não, eu estou falando de vida com Deus, de oração, de comunhão, de obra de Deus. Antes de você fazer qualquer coisa para Deus, certifique-se se você e o seu irmão estão vivendo em paz. Se não estão, volta lá atrás, corrige e depois tente fazer algo para Deus. 25. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá, porque depois de chegar ao tribunal, você será entregue ao juiz, o juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Vamos lá. Vocês acreditam que Jesus está usando isso aqui para mostrar a preocupação dele da pessoa ser presa fisicamente? Não. A mensagem de Jesus era toda espiritual. Sabe qual que é a mensagem que ele está nos ensinando no versículo 25? Para que nós venhamos resolver a nossa vida antes de chegar diante do juiz. Quem é o juiz? Deus. Eu falei semana passada, nós estaremos diante dele prestando conta das nossas vidas, sim ou não? Então um dia eu e você apresentaremos diante dele e todos os nossos atos serão apresentados diante do Senhor. Agora ele está falando, se você está indo num caminho e você sabe que esse irmão tem algo contra você, resolva essa situação antes de chegar ao juiz, porque naquele dia ou você vai ser preso ou absolvido. Mas a grande chance que Jesus está dizendo é que se você deixar chegar lá naquele dia, você não será absolvido, vai ser preso. Na minha tradução diz, e seja recolhido à prisão. Isso aqui está apontando para a prisão eterna. O que Jesus está querendo ensinar para mim e para você é que se nós não resolvermos as nossas demandas com o nosso próximo enquanto há tempo, vai chegar um dia que você vai ter que resolver por bem ou por mal. Então, meu irmão, pastor, eu tive uma demanda contra alguém da minha família, não converso, não troco ideia, eu tenho raiva da pessoa, eu vou dizer para você, resolva a sua vida antes de chegar diante do juiz. Pega o telefone hoje, depois do culto, ou amanhã, liga para essa pessoa e fala assim, meu irmão, eu estou triste com você, eu fiquei triste com você, e eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, quero te perdoar, e quero te pedir perdão, mas eu não quero ter nada contra você, porque eu aprendi hoje, que vai chegar um dia que eu estarei diante de Deus. Então não leve nada para aquele grande dia. Aí Jesus vai continuar, Mateus capítulo 6. Ele vai ensinar a importância da oração e as práticas da justiça, que é dar esmolas, jejum, oração. Em Mateus capítulo 6, o versículo 9 em diante, Jesus, ele ensina acerca da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração universal, sim ou não? Se é orada em todos os lugares essa oração, a oração que Jesus nos ensinou. Por que é orado e é conhecido como a oração universal? Porque é uma oração modelo. Na oração do Pai Nosso tem adoração, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, adorando o nome do Senhor. Aí na oração do Pai Nosso tem petição a Deus por nós, pelo reino de Deus, em favor dos homens. A preocupação da oração deve ser com o reino de Deus. E olha o texto 9, portanto orem assim, Pai Nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dai-nos hoje o alimento que precisamos. Ou seja, até aí você está orando, glorificando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, preocupado porque você está pedindo o reino de Deus na oração, que o seu reino venha e a sua vontade se manifeste. Aí ele também está nos ensinando a pedir o alimento cotidiano. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas,
como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, a oração aqui do Pai Nosso, ela é uma oração universal, orada todos os dias, talvez por muitas e muitas pessoas. Mas alguém vai escrever e comentar a respeito da oração do Pai Nosso, vai falar que é a oração mais perigosa de se fazer. Por que ela é uma oração perigosa? Porque você está condicionando o perdão de Deus para você da mesma forma que você perdoa aquele que te ofendeu. Olha o 12. Perdoa as nossas ofensas, como também nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Ou seja, eu quero pedir um perdão para Deus da mesma forma que eu estou perdoando aquele que me ofendeu. Tem gente comentando disso, vai dizer: essa oração perigosa de se fazer. E realmente é. Orações perigosas a serem feitas. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Se você não perdoa os seus devedores, como é que você vai ser perdoado por Deus? Se você não perdoa aquele que te ofendeu, como é que você vai experimentar o perdão divino? Porque essa parte da oração mostra uma condição. É condicional isso aqui, como promessa. Vocês lembram lá de Êxodo, quando Deus vai instituir os 10 mandamentos? Honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que se prolongue os seus dias sobre a terra. O único mandamento, o primeiro mandamento, com promessa. Está dizendo, se você honrar pai e mãe, os seus dias são prolongados. E aqui mesma forma, se você perdoar, você será perdoado. Então cuidado ao orar o Pai Nosso. Cuidado ao viver essa oração. Porque quando você traz isso, você está dizendo: eu estou liberando o perdão e estou pedindo perdão da mesma forma que eu estou perdoando aquele que me ofendeu. Aí Jesus, irmãos, porque no verso 13 vai finalizar a oração. Olha lá, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas colado nesse texto aí você vai ver, olha o 14. Porque aí, olha que Jesus completa, irmãos. Por que Jesus ele dá ênfase do versículo 12 no 14 e no 15? Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem a vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Olha o 15. Mas se não perdoar essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Ou seja, quer um perdão de Deus? Tem um único jeito de ser perdoado: perdoando. Fale com a pessoa que está do seu lado assim: é muito mais apertado do que você imagina. Ele ensina, irmãos, a oração do Pai Nosso inteira, do 9 ao 13. E no 14 e no 15 ele fala: se vocês perdoarem, o Pai Celestial de vocês também perdoará as suas ofensas. Mas se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Ou seja, o perdão é condicionado ao nosso perdão. É muito sério, gente. É muito mais sério do que você imagina. Nós precisamos ter uma decisão. Estamos aprendendo aqui que nós precisamos decidir perdoar. Decidir no nosso coração, liberar perdão. Não é um sentimento, não é uma emoção, não é algo que você vai sair daqui desse culto tocado nessa noite e vai falar: amanhã eu vou perdoar. Não, você precisa hoje entender: eu vou perdoar. E decidir isso na sua vida, se você realmente quer viver em paz com Deus. Outro texto, Marcos 11. Agora volta na tradução para mim, por favor, João. Marcos 11, 25. Jesus aqui vai ensinar sobre oração, irmãos. Jesus vai ensinar o caminho da oração.
E olha que interessante, na oração do Pai Nosso ele fala de perdão, e aqui ele também vai falar da importância do perdão quando ele está ensinando sobre oração. Então, viver para perdoar não é para aquele que está fraco na fé. Para você conseguir perdoar, você precisa estar cheio de Deus, orando, buscando, negando a si mesmo. Olha o texto: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas. Olha o 26: mas se não perdoares, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Olha que interessante, o contexto começa lá no 20. Quando a gente olha o contexto, Jesus está falando do poder da fé. Eles passam de manhã, no versículo 20, e viram que a figueira tinha secado desde a raiz. E Pedro vai e lembra e fala para o mestre: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Verso 23: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Verso 24: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, e assim será convosco. Aí ele está ensinando o poder da oração. O que Jesus está falando? Tudo que vocês pedirdes em nome de Jesus, crendo, vocês vão receber. Porque Jesus passou na figueira, amaldiçoou ela, no outro dia eles voltaram, ela estava seca. Aí Pedro fala: aí Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou realmente. Ele falou assim: é isso que vai acontecer se vocês orarem verdadeiramente. Jesus estava ensinando eles o princípio da oração. E vocês não vão fazer só isso, mas vocês vão olhar para aquele monte e dizer: monte, passa daqui para lá. Vocês vão fazer coisas sobrenaturais. Só que Jesus agora vai incluir. Irmãos, nós falamos disso hoje um pouquinho na escola dominical de uma forma diferente. Quantos aqui querem ter uma fé inabalável? Quantos querem? De você ver o cadeirante e falar com ele: em nome de Jesus, seja curado, e ele levantar. Essa é a fé de transportar montes. Essa é a fé de passar nos lugares, como a árvore que Jesus passou, amaldiçoou ela e ela secou. Só que a gente dá uma importância danada para milagres visíveis, para coisas extraordinárias. E que Jesus está lembrando os seus discípulos não fique fanático com as coisas extraordinárias. Se apegue a coisas simples. Quais são as coisas simples? Dobrar o joelho no seu quarto e orar para aquele que te ofendeu. A gente quer ter a fé de transportar montes, de levantar cadeirantes, de orar pelos enfermos, de abençoar aqueles que estão oprimidos. Sim, isso é maravilhoso. Você pode hoje, nessa noite, ter uma fé sobrenatural de Deus te usar. Mas a maior fé que Deus quer estabelecer na nossa vida é quando a gente entra para o nosso quarto. Quando a gente estiver orando, lembrar que alguém nos ofendeu, tranca a porta e ore por essa pessoa. Só que a gente não dá importância a esse tipo de coisa. A gente gosta da fé que mostra, da fé que revela, da fé que mostra espiritualidade, que demonstra poder, que demonstra manto e mistério. A gente gosta dessas coisas, mas o que Jesus está nos ensinando? Tenha a capacidade em oração de perdoar aqueles que te ofenderam. Então não esqueça de pedir essa fé que transporta o monte. Não esqueça de orar por essa fé que transporta os montes. Mas também, quando estiver orando, perdoe aqueles que te ofenderam. Sabe quando é que você vai conseguir ir até essa pessoa para perdoá-la? Quando você praticar esse perdão em oração no seu quarto. E nós precisamos praticar essa oração. Aquelas pessoas que não gostam de nós, aquelas pessoas que nos perseguem, aquelas pessoas que pisam no nosso calo, aquelas pessoas que falam mal de nós, aquelas pessoas que não gostam de ver você prosperar. Tem um tanto de gente assim. Mas vai para o quarto, apresenta essa pessoa em oração. Eu tenho certeza que essa pessoa vai passar a admirar você. Irmão, o demônio que está nessa pessoa te atormentando tem que sair na oração.
Tem que sair. Então o que Jesus está ensinando, não fique fissurado em coisas extraordinárias. Vá para as coisas simples, que é como entrar no quarto e orar. Praticar. Você vai começar a perdoar em oração primeiramente. Efésios 4:32. Eu só estou dando introdução aqui ainda, tá? Eu tô correndo aqui porque tem muita coisa. Efésios 4:32. Paulo agora vai dar um conselho. Os conselhos que a gente está ouvindo é de Jesus. Mateus 5:21. Se tiver alguém contra você, deixa a oferta no altar, volta e reconcilia. Mateus 6:9. Perdoa da mesma forma que você está pedindo o perdão para Deus. Marcos 11. Na sua oração, lembre de perdoar. Agora Paulo vai nos ensinar. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns. Vocês estão aí, gente? Perdoando-vos uns, como também Deus em Cristo vos perdoou. Repare que tudo que é mostrado acerca do perdão, também se mostra a importância de entendermos que Cristo nos perdoou. Ou seja, você só vai conseguir perdoar à medida que entender que Cristo te perdoou. Você só vai conseguir perdoar aquele que te ofendeu se você entender o perdão de Cristo no seu coração. Outro texto, Colossenses 3:12. Um pouquinho para frente aí. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, ou escolhidos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Olha o 13. Suportai uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Irmãos, nos evangelhos, lemos 3 textos. Mateus 5:21, Mateus 6:9, na verdade o verso 12, Marcos 11:25, que todos eles nos apontam a importância de viver e de perdoar. Vocês estão compreendendo o que eu estou pregando aqui? Está entendendo ou não? Agora Paulo fala a mesma coisa em 2 textos, Efésios 4:32, assim como Cristo vos perdoou, perdoe. E Colossenses 3:13, assim como Cristo vos perdoou, perdoe. Ou seja, o nosso perdão para o próximo, ele é condicionado da mesma maneira que você foi perdoado. Irmãos, eu fico pensando, eu vou falar isso para que você pense a respeito se você é realmente um cristão ou não. Tem pessoas que vivem a vida toda amargurada, ressentida, sem perdoar, sem conseguir resolver a situação. Eu te pergunto, será que você entendeu o perdão de Cristo realmente na sua vida? Será que você entendeu o que Cristo fez por você? Porque, irmãos, eu estava meditando hoje, quando eu tenho paz com Deus, isso já é suficiente. Por que eu vou perder tempo com ressentimento? A música do Jean do Trono, Me Ama, fala isso. Não perderei tempo com ressentimento, porque Ele me ama. Quando a gente é perdoado por Deus, irmãos, a gente não fica ressentido com qualquer coisinha, não. Seu negócio é com Jesus e mais ninguém. Você tem paz com Deus, você não está procurando nada em ninguém. Você está afim de ter paz com Deus. Aí às vezes as pessoas ficam na igreja a vida toda e não perdoam, com o coração preso. E o autor dos Hebreus vai nos dar uma informação muito pesada sobre isso. Hebreus capítulo 12. E é esse texto que eu quero meditar com vocês nessa noite. Não vai demorar não, pode ficar tranquilo. Hebreus 12:14. O autor dos Hebreus, no versículo 14 e no versículo 15, nos dá algumas informações importantes para que tenhamos uma vida pura.
uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que glorifica ao Senhor, uma vida abençoada diante do Senhor. Olha o que ele diz: segui a paz com todos e a sã, sem a qual ninguém verá, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separado da graça de Deus, nem haja em vós raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Vamos lá, aprenda isso aqui. Diante dos conselhos que o autor dos Hebreus vai dar, ele vai dizer, o primeiro, no verso 12: segui a paz com todos. Isso não é conveniência, irmãos, isso é uma ordem. Seguir a paz com todos. E Paulo vai meio que contradizer isso. É interessante, né? Romanos 12, 18, Paulo vai dizer assim: se possível for, olha lá, quando depender de vós, tenham paz com todos. Agora o autor dos Hebreus vai dizer: seguir a paz com todos. O que nós precisamos aprender? Irmãos, se depender de você, cristão, tem que ter paz com todo mundo. Eu sei que vai ter situações que vai ser impossível você ter paz. Vai ter situações adversas na sua vida que será impossível você ter paz. Mas a palavra de Deus nos ensina a seguir a paz com todos. Não é com meia dúzia, não é com a nossa família, não é com quem a gente gosta ou deixa de gostar, é com todos. Então o primeiro recado: segue a paz com todos. Amém? Segue a paz com todos os homens. Aí o texto vai dizer: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que está dizendo? Se você seguir a paz com todos, algo que vai caminhar com você é a santidade. Ou você tem santidade para ter paz com todos, ou não tem jeito. Porque não tem como a gente seguir a santidade com raivinha dos outros. Não tem como a gente ser santo com mágoa no coração. Não tem como a gente ser santo, ser parecido com Cristo, com ressentimento dentro da alma. Ou seja, se você quer ver o Senhor, se você quiser ter um encontro com Deus naquele grande dia, você tem que fazer duas coisas: santificar e seguir a paz com todos. E uma coisa depende da outra. Se você quiser santificar, a primeira coisa que Deus vai exigir de você é que você renuncie a algumas questões e conserte os seus problemas. Aí você vai ter paz com todos os homens. É o que Paulo disse: se possível for. Se não for possível, continue orando. Aí ele vai dizer no verso 15, eu quero me atentar um pouquinho a esse verso: atentando diligentemente. O que é isso, irmãos? Estar atento, ter zelo. Atentar diligentemente é ter zelo, para que esteja em alerta, diligência, fique acordado, esperto. O que o autor está nos ensinando: atente diligentemente a isso, seja atento a isso. Aí ele vai dizer: para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Isso aqui me fez meditar muito hoje, gente. O que te faz estar aqui? A graça de Deus. Essa graça é um perdão imerecido. O Senhor se revelou a você, o Senhor alcançou o seu coração, o Senhor manifestou a graça dele ao seu coração de uma forma especial, conquistou você, transformou a sua vida. Aí o texto vai dizer: atente para que você não fique separado da graça de Deus. Efésios 2:8, eu quero te ensinar um negócio. Lê, pode abrir, João. Porque pela graça sois mediante a... Isso não vem de vós, é dom? Então vamos lá. Qual é o veículo que Paulo está dizendo em Efésios 2, verso 8? Qual é o veículo que nos transporta para a graça? Qual é? A fé. Então fala comigo: a fé é o veículo que me leva à graça. Vamos lá. Você pegou o veículo da fé e foi conduzido até a graça de Deus. Amém?
Ou seja, o mesmo veículo, Romanos 5, verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Ou seja, nós tivemos acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos da esperança da glória de Deus. Então vamos lá. Qual é o veículo que nos leva à graça? Qual o veículo que nos leva à graça? Guarde isso. O veículo que nos faz chegar até a graça de Deus é a fé. Então a fé te aproxima, te revela, te leva até a graça. Ou seja, você creu e a graça de Deus se manifestou na sua vida. Você creu e o amor de Deus, o favor imerecido, se manifestou na sua vida. Você pela fé creu e isso se manifestou na sua vida. Agora lá no texto de Hebreus 12:15 vai dizer: tenham cuidado que ninguém seja privado dessa graça. Então vamos lá. Se pela fé nós pegamos esse veículo e somos levados até a graça, qual é o transporte que nos leva de volta para sairmos da graça? A falta de perdão, o ressentimento, a amargura. Pela fé você é levado até a graça. Opa, cheguei aqui. Aí na graça eu começo a entranhar um monte de coisa: raiz de amargura, ódio, rancor, falta de perdão, e aquilo tudo está no meu coração. Esse mesmo veículo que eu peguei agora, ele vai me transportar de volta para fora da graça. Isso é muito sério. Então, irmãos, tem como a pessoa sair da graça? Mas graça não é um favor que você não merece? Mas existem condições para viver, que assim como a fé, ela te leva à graça, você permanecer na graça, é necessário ter um coração puro diante de Deus. E é isso que o autor dos Hebreus está ensinando. Separando-se da graça de Deus, ou seja, cuidado, tenha diligência para que ninguém seja separado da graça de Deus. Aí ele vai dizer: nem haja em vós raiz de amargura. Irmãos, cuidado, porque a raiz de amargura, isso me mexeu muito comigo hoje, pensando acerca disso. A raiz de amargura é uma semente, irmãos. Vocês estão aí? A raiz de amargura é uma semente. Você teve um desentendimento, alguém te traiu, alguém te feriu, aconteceu alguma coisa. Quando aconteceu essa situação, isso foi como uma semente no seu coração. Tuf. A minha pergunta é: como que faz para que essa semente cresça? Como faz para essa semente brotar? Ela é só uma semente. Se você acompanhar o feijãozinho lá, põe o feijãozinho no algodão, na terra, você vai ver lá. Hoje a internet mostra até o crescimento de dias e semanas de sementes, e é muito lindo isso. Mas pensa comigo, o problema que você teve foi como uma semente. Você tem a opção de colocar terra ou expor essa semente. Isso aqui é muito interessante, tá? O que você tem feito com a semente do ressentimento que muitas vezes foi lançada no seu coração? Sabe o que muitas vezes a gente faz? A gente abre um buraco bem fundo e lança essa semente na terra. Põe terra em cima, molha ela e deixa ela no lugar escondido, ou seja, aqui ninguém está vendo. Sabe o que a gente está fazendo com a semente do ressentimento dentro de nós? A gente está escondendo e falando assim: com o tempo resolve. A mágoa, a situação difícil que você enfrentou, você pôs ela na terra e escondeu achando que não vai nascer. Mas se você esconder a semente, ela nasce. Só tem um jeito da semente não nascer. Qual o jeito? Expor ela ao sol. Pega uma semente e põe na terra, com uns dias tem um fruto. Agora pega a semente e põe no sol, põe na luz, põe no calor.
essa semente morre. A amargura, a mágoa é como uma semente, irmãos, que se você expor ela ao sol da justiça, a Jesus de Nazaré, aquele que traz luz sobre todas as coisas, em nome de Jesus, esse mal não prevalece na sua vida. O que tem poder para matar a semente do mal é você expor ela à luz. Mas o que a gente está preferindo? Abrir um buraco, esconder, dizer assim, ninguém aqui está vendo ela. E o grande problema é que tem muitos cristãos colocando até adubo. Cuidado com os adubos. Cuidado com os estercos, que está fazendo com que a terra fique forte. O que é isso? Você fica remoendo as coisas. Você fica chorando as mínguas. Você fica falando para todo mundo, para os cantos, que você foi ofendido e não vai na pessoa que te ofendeu. Você não tem coragem de abrir a boca. Você abre a boca para todo mundo que não tem nada para te oferecer. Abre a boca para todo mundo, mas não abre para Jesus. Sabe o que a gente fica fazendo? A gente fica lambendo as nossas próprias feridas, alimentando em nós essa amargura, esse mal que a situação difícil causou dentro da nossa vida. E o autor dos Hebreus tem cuidado, porque isso aí é como uma semente do mal que brota dentro de você. A gente, além de plantar, esconder a semente, achar que está tudo bom, a gente esterca ela com as nossas rotinas diárias do dia a dia, achando que está tudo ok, mas não. Enquanto você não botar para fora, irmãos, enquanto você não trazer essa semente para fora, expor ela à luz, expor ela ao sol, expor ela para Cristo, Ele não tem como disseminar essa semente. Mas mantenha ela guardadinha, e você vai ver onde você vai parar. Daqui uns dias nem fé você tem mais, porque isso vai corroendo, vai te matando, Você vai minguando na fé, porque é como a erva daninha, irmãos, que vem e vai ali por cima da árvore, vai crescendo, daqui uns dias você olha a árvore está toda minguada, porque a erva daninha cobriu a árvore. Uma semente pequena. Isso é muito sério. Aí o autor está dizendo, nem haja em vós raiz de amargura, que brotando, ou seja, raiz com o pecado, com o ressentimento, com a mágoa, ela brota e vos perturbe. Primeira coisa que causa a mágoa, ressentimento, falta de perdão, causa perturbação. Vocês sabiam, irmãos, que grande parte das pessoas que não dormem bem é porque estão mal resolvidas no coração? Vocês sabiam que tem muita gente que tem que tomar remédio antidepressivo porque o coração não está livre? Eu disse aqui na primeira vez, a maior incoerência da vida do homem é viver sem perdão, porque você quer excluir a pessoa da sua vida e ela se torna tão presente como um familiar seu. Você vai deitar, ela está lá, você vai viajar, ela está lá, você vai almoçar, ela está lá, você fica matutando e pensando naquela pessoa que te ofendeu o tempo todo. E essa raiz de amargura perturba a alma do ser humano. A pessoa é fraca, a pessoa se torna uma pessoa ressentida, você não pode falar nada com ela. Já viu aquele crente casca de ovo? Que qualquer coisa, porque tem um problema no coração. Tem gente que você não pode nem brincar com ele, que ele leva a sério, achando que você falou alguma coisa que pesou ele. O que é isso? Problemas mal resolvidos. Está dentro do coração, e essa pessoa é perturbada, essa pessoa não sente paz, essa pessoa é desconfiada das pessoas, essa pessoa não tem paz de viver em amizade, tem um monte de coisa envolvida no coração, ela não é livre. Então essa amargura, ela causa perturbação na própria pessoa. E o segundo ponto que o texto mostra, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que é isso? A raiz de amargura, ela causa mal para você e para as pessoas ao seu redor. Você passa a ser uma pessoa ranzinza, chata, tem problema com tudo. Sabe, já viu aquelas pessoas mal resolvidas com a vida? E implica com tudo, enjoado.
Não estou falando do sistemático não, tá? Tem gente que tem o sistemático lá, que ele nasceu daquele jeito. Mas tem gente que ele é tão ferido pela vida, não sabe ter amizades, não confia nas pessoas. Ele entende que se ele abrir o coração para alguém, ele tem até medo, porque ele já sofreu decepções. E o texto está dizendo que por meio dela muitos foram contaminados. Ou seja, não só a pessoa, mas as pessoas que estão ao redor também são prejudicadas por causa desse coração amargurado. Meus irmãos, eu quero que você entenda que você precisa perdoar. Você precisa perdoar aquele que te ofendeu. Você precisa perdoar para ser livre. Você precisa perdoar para ter paz com Deus. Você precisa perdoar para ser perdoado. O caminho que te leva à graça de Deus é a fé. E o caminho que te tira da graça de Deus é a raiz de amargura, o ressentimento. Aquelas pessoas que foram envolvidas com esse sentimento. E às vezes nós precisamos ter um coração como de criança, para aprender a perdoar e liberar perdão. Hoje eu tive uma experiência com o Felipe, e aqui eu encerro. Foi muito engraçado, mas a gente aprende com as crianças, né? A Natália veio mais cedo para a igreja, e eu fiquei em casa, cheguei em casa às 6 horas para dar banho nos meninos e vi. E a roupa deles estava arrumada em cima da cama. Eu não sei se é só lá em casa, mas pensa nos meninos chatos com trem de roupa, que não gosta da roupa que arrumou. Lá tem menino assim? O André tomou banho primeiro, fui dar banho no Felipe, aí enquanto o Felipe estava ajeitando, eu fui secar o Felipe, ele secou, e aí pus a roupa. E o Felipe falou assim: não gostei dessa camisa. Eu falei assim: pois é, mas você vai com essa camisa. Não, eu quero tirar essa camisa. Não, você vai com essa camisa sim. A camisa que ele está hoje, ele veio. Eu não quero essa camisa. Você vai. E começou a chorar. E ele começou a me tirar a paciência. Aí ele foi dentro do guarda-roupa e começou a me mexer. Por que, irmãos, que eu não deixei ele vir com outra camisa? Para ele entender que ele não tem direito de escolha. E eu ensinei para ele hoje, eu falei assim: tem criança que nem camisa tem. Você está querendo escolher? Aí, sabe o que ele fez, irmãos? Eu pus a roupa nele, tudo direitinho, estou tomando banho, ouvi um barulho lá dentro. Ele foi buscar minha mãe lá embaixo. Olhei dentro do quarto, minha mãe trocando a camisa nele. Aí eu já estava ligado no negócio, eu falei assim: eu não vou deixar não. Mãe, por favor, pode descer, o Felipe vai ficar aqui comigo, ele não vai trocar de roupa. Ele falou assim: eu vou, quem me atende, né? Aí, irmãos, minha mãe desceu, ele ficou lá. Eu falei assim: quem manda em você sou eu, rapaz. Você não vai buscar sua avó para te trocar de roupa, não. Só eu e ele dentro de casa. E ele chorando, gente, chorando, aquele choro sentido. E eu bati o pé, eu falei assim: eu não vou deixar ele mudar de roupa, senão daqui o dia está mandando em mim. Aí mantive firme. Aí fui falando, ficou lá em cima ele: eu vou para a igreja com a minha avó. Eu falei: tá bom, não tem problema, mas você vai com a roupa que eu te mandei. E veio. Dobrei meu joelho aqui para orar, ele bateu nas minhas costas. Chegou: pai, cadê minha mãe? Aí eu falei assim: ele não está com raiva de mim não. Eu pensei que ele estava chateado comigo. Aí eu falei assim: não sei, filho, eu não vi sua mãe ainda não. Aí ele saiu. Aí ele foi ali no Barão, comprou uma bala, veio, estou lá na porta, ele bateu em mim de novo, falou assim: aqui, comprei um chiclete, você quer? Irmão, na hora o Espírito Santo falou comigo: você tem que ter um coração de criança. Irmão, eu fui duro com ele. Eu não dei mole para ele. Ele chorou, ficou magoado e chorou. Mas quando chegou aqui, ele me mostrou que se a gente não tiver um coração como de criança, a gente não vai conseguir agradar ao Senhor. E ele já me conquistou. Na próxima vez que ele pedir para trocar a camisa, capaz de eu deixar. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. A minha oração nessa noite
é que você possa sair daqui com o desejo de perdoar. Semana que vem eu vou encerrar, amém? Talvez vocês já estão enjoados com esse tema. Eu vou falar, porque talvez eu estou usando exemplos bíblicos, e aqui até hoje a gente só tratou de teoria, amém? Mas nós vamos levar para a prática, porque na Bíblia existem exemplos de pessoas que foram extremamente ofendidas e perdoaram. E nós vamos dar exemplos aqui, lendo a palavra de Deus, de pessoas que foram extremamente prejudicadas, tiveram tudo para não perdoar, mas perdoaram. Mas a minha oração nessa noite, que você saia daqui com esse coração desejoso de perdoar aquele que te ofendeu. Feche seus olhos e ore ao Senhor, pedindo Deus me ajuda a perdoar. Me dá um coração como de criança. Pai, eu te louvo, te agradeço, te glorifico pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite ouvindo a tua palavra. Eu transmiti o teu recado. Agora a ação é do teu Espírito Santo no coração dos seus filhos. Age nesses corações, gerando desejo neles de viver um perdão genuíno e perdoar aqueles que ofenderam. Ajuda os teus filhos, os teus servos, Deus, que em nome de Jesus a presença do Senhor possa alcançar o coração de cada um dos teus filhos nessa noite. Que eles possam sair daqui com um coração desejoso, Pai, de não levar ressentimento, cuidando para que ninguém se prive da graça de Deus, que haja em vós raiz de amargura. Pai, eu sei que para que essa raiz seja arrancada de nós, ela precisa ser exposta. E assim confessamos as nossas culpas uns aos outros, oramos uns pelos outros, para que sejamos curados. Que essa raiz de amargura, essa semente que foi plantada no nosso coração, seja exposta à luz do teu evangelho, que ela seja queimada, dissipada para a glória do teu nome. Assim eu oro, Pai, entrega o teu povo nas suas mãos. Que os seus filhos tenham uma semana de vitória, de intimidade com o Senhor, abençoados em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Aplauda ao Senhor, está encerrado uma semana de vitória para você em nome de Jesus.